Recentemente, uma grande inspiração minha morreu, mano. Gunley veio a óbito, mano. O cara foi encontrado morto dentro de casa. E, pô, mano, de verdade, quando eu vi a notícia, foi uma parada que eu não pude acreditar, assim, mano, sabe? Até agora mesmo, depois de todo esse tempo, mano, depois de todas essas semanas, ainda parece uma notícia meio irreal, mano. De verdade, sabe? Ele era um cara, tipo assim, porra, mano, cheio de vida. E, sei lá, louco, simplesmente se foi, mano, tá ligado? Simplesmente se foi. Era uma grande inspiração, mano, como pessoa, velho. Não que ele fosse alguém que eu conhecesse, mano, mas, querendo ou não, a rede social ela traz essa proximidade da gente, tá ligado? E eu queria um pouco ter comentado sobre na época em que ocorreu, mas eu achei tipo meio insensibilidade, até porque só quem tava se pronunciando era quem realmente era próximo do cara, tá ligado? Amigos, familiares, treinadores, etc. Mas assim, mano, eu acho que isso ressalta uma parada muito importante em relação ao fisiculturismo e em relação à vida como um todo, mano, sabe? Assim, velho, eu acredito que você pode sim ter um nível de obsessão com algo, mano. E é importante que você tenha. Se você tem um sonho, corra atrás do seu sonho. Mas eu acho que existem visões diferentes. Existem caminhos diferentes. Tem um vídeo do Júlio Balestrin que eu gosto muito, mano. Muito, muito, muito. Não necessariamente do contexto todo do vídeo em si, mas de um trechinho bem pequenininho. Eu não vou lembrar exatamente quem estava fazendo o vídeo com ele, mas era um cara assim que eu acredito que não treinava, tinha um começo de shape ali, tá ligado? E o cara chega e fala pro Júlio, pô Júlio, eu quero começar a competir, mano. Aí o Júlio olha a estrutura assim do cara e fala, pô, então, assim, já descartou o pen de cara, pelo tamanho, a opção seria a Classic, mas sua perna não é boa, sobra pra você a Men's Physique, mas você é feio, o esporte não é pra você. E todo mundo riu, e foi uma piada. Mas, mano, aquilo ficou na minha mente, sabe? Verdadeiramente. O esporte não é pra você. E isso, querendo ou não, mano, é uma parada que a galera às vezes tem certa dificuldade de entender, sabe? O fisiculturismo, querendo ou não, é um esporte de genética. É um esporte de genética. Pô, que ganha mais um esforçado, meu irmão, mas no final de tudo é um esporte de genética. Ah, você tá dizendo que o cara, então, que ele é top um ele não teve esforço, ele só tem genética. Muito pelo contrário que não. O cara que é top um ele tem muita genética e ele se esforçou muito para estar ali. Mas não muda o fato de que ele tem genética. Você pega um top 5 de qualquer competição de fisiculturismo, você vai ver que os caras são simplesmente a nata da genética. E isso em relação a tudo, mano. Em relação à inserção muscular, em relação a resposta ao uso de anabolizantes, em relação ao ganho de massa muscular. Tem N fatores, mas os caras que estão no topo são o 0,1% da genética. Eles se esforçam, com certeza. Com certeza eles se esforçam. Não é fácil ser fisiculturista, não é fácil fazer dieta, não é fácil treinar, não é fácil estar lá na pressão do campeonato. É um esporte que não é saudável de forma nenhuma, nem para quem é natural e nem para quem é hormonizado, mas ainda assim não muda o fato de que os caras que estão lá em cima são o top da genética. Aonde que eu quero chegar nesse ponto? O Gun era um cara muito amado. Ele era, parecia ser um menino muito bom. Falo menino, mas pô, o Pivete era também mais velho que eu, tinha 22. Enfim, mas o ponto é justamente esse. Ele queria competir em uma das categorias mais absurdas do Mister Olímpia, que é realmente o prêmio de Mister Olímpia, a categoria Open do Mister Olímpia. E todo mundo que compete nessa categoria é enorme. É simplesmente enorme. Porque faz o uso de mais anabolizantes, treina mais, você não tem limite de peso.
Então, vamos dizer assim, é o ápice do fisiculturismo. Só que ainda entra a regra: 0,1% da genética. A galera que é basicamente desenhada, é escolhida a dedo. Esse aqui vai, esse aqui não. E que eu acredito que faltou no Gunley foi essa noção. De tipo assim, entender o lugar dele dentro do meio da maromba. Não que o cara seja menos, não que o cara não tenha capacidade, mas você pega um cara como o Dudu Fit, por exemplo, que era o rival direto do cara. Eu sempre fui mais fã do Gunley. O Pivete tinha uma desenvoltura melhor, o Pivete era um Pivete mais engraçado, entendeu? Eu sempre fui mais fã dele. Mas nitidamente o Dudu Fit sempre teve uma genética melhor. O Gunley tava disputando para talvez estar pau a pau com um cara que em tese é natural. Então daí dá para você ver a desproporcionalidade. Gunley estava comparável a um cara natural. Então vamos pesar as coisas. Um cara que está tomando uma grande quantidade de hormônio e treinando igual um maluco, e um cara que também está treinando igual um maluco, mas é natural. O shape dele se iguala. Algo me diz que está desbalanceada essa relação. Então eu acho que o ponto principal é esse. Entenda o seu lugar no mundo para que você não perca, não perda, enfim, para que você não perca, independente, o seu tempo com algo que talvez às vezes não vai dar o retorno que você quer. É uma parada que eu falo muito, você vai ficar feliz só se você conseguir ou você vai estar satisfeito se você tentar, mesmo que você falhe. Você só quer chegar lá. Se você falhar, tá tudo bem, porque você chegou lá. Agora você só vai ficar satisfeito se você ganhar, se você for o top 1, se você estiver lá no palco do Olímpia, eles gritarem seu nome e você pegar a medalha de ouro e o troféu, você só vai estar satisfeito assim? Porque se for, é outra história. E é complicado. E tem que abrir o olho para a realidade. Até porque todo mundo tem seu lugar. E eu acho isso muito bacana, tá ligado? Eu acho isso muito bacana. Pô, mano, vai ter o cara que vai competir. Vai ter o Ramondino, que vai ganhar a categoria clássica do Men's Physique, do Classic Physique. Mas também vai ter o Lau Stronda, que vai ser um ótimo comunicador, mano. E que vai fazer graça, e que, pô, vai ser um cara da galera, irmão, que tem contato com todo mundo. E vai ser um cara que você acompanha os vídeos e acha uma personalidade muito da hora. Vai ter um Magrão das ideias, que tá lá para passar as notícias da maromba, tá ligado? Vai ter um Jorlan das ideias, que tá lá mais para falar sobre motivação e sobre a caminhada dele, tá ligado? E como um cara das antigas, sobre a história e a vivência que ele tem dentro do fisiculturismo. Então, assim, o meio em si, ele apresenta lugares para todo mundo. Todo mundo tem o seu lugar. Todo mundo pode usar da sua vocação para fazer algo. Mas você tem que entender aonde você se encaixa nisso tudo. Porque senão você vai tentar pegar o papel de outra pessoa e vai se frustrar com o resultado. Porque você não vai conseguir. Existe esforço. E o seu esforço ele conta. O seu esforço ele vale a pena. Eu não estou dizendo que você tem que não correr atrás das coisas. Mas assim, você tem que se dedicar nas coisas certas. Não adianta você ficar dando murro em ponto de faca e batendo a cabeça na parede e pensando em não, se eu me esforçar mais, se eu correr mais atrás, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. Não. Às vezes você só não está indo no caminho certo. Às vezes você está fazendo uma escolha que pode ser o que você quer, mas às vezes não é o que você consegue. Às vezes não é a vocação que você tem. Então, mais importante do que você insistir e você bater e se esforçar é você entender qual é a sua vocação, qual é o seu lugar no mundo.
E eu acho que é isso. Eu acho que é basicamente isso que eu queria falar. Era uma parada que eu já queria comentar assim desde o ocorrido. E eu acho que assim, não queria falar com essas palavras, mas talvez, se o Gunley tivesse entendido que talvez ele não fosse o cara que vai ser top 1 do Mr. Olympia, mas talvez ele fosse o cara que era pra ser o cara mais amado da maromba e o cara mais resenha e o cara conhecido por todo mundo. Talvez se ele tivesse focado nisso, eu não sei. Talvez a gente ainda tivesse a inspiração que foi aquele moleque. É isso, mano.